Agora o último que a gente vai entrar e falar para vocês é do NPS, né, o Net Promoter Score. E se alguém tiver alguma dúvida de como é que funciona o Net Promoter Score, a gente também tem um vídeo no canal lá, na parte de gestão ágil, que fala exatamente sobre NPS, tá? E aí vocês podem assistir, é um vídeo bem curto, um vídeo de 8 minutos que você vai tirar todas as suas dúvidas. Isso aí. Vamos lá. Estamos chegando no final, hein? Já está quase acabando já. Que nem o Bicudo falou, essa parte do NPS é muito importante para você medir qual que é o índice de satisfação do seu cliente, tá? Normalmente, tem lá no vídeo lá explicando, mas só dando um spoiler para vocês só, normalmente é utilizado no máximo 2 perguntinhas para o cliente, para ele conseguir dar uma nota, ou pelo menos ele dar um atributo, sim ou não, baseado na sua pergunta, tá? O sistema... a gente permite até 5 perguntas, tá? Embora a gente recomende no máximo 2, extrapolando 3, mas se tem alguma necessidade nesse momento, permite até 5, tá? Sim, é porque geralmente a primeira você pergunta do sistema, Ricardo, e a segunda você pergunta do atendimento, ou vice-versa. E aí você não entra em mais detalhes. Nesse caso, seu cliente tem filas que tem mais porque ele tem uma necessidade específica. Exatamente, porque complementando o que o Bicudo falou, normalmente você tem 2 perguntas para quê? Uma delas é direcionada para o agente específico, tá? É um atributo para o agente, e a outra é um atributo em cima do serviço, ou da marca, ou do alguma coisa relacionada com a empresa, né? Então, podemos dizer que é o seguinte: você liga para uma concessionária de carro, e fala, pô, o que você achou da concessionária? Te atendeu? Tava legal? Sim ou não? Isso é uma nota para concessionária. O vendedor te atendeu bem? Aí é uma nota para o vendedor. Então, normalmente é separado nessas 2 formas para poder mensurar e fazer uma divisão. Mas aí nesse vídeo aí que o Bicudo pontuou aí, já tem um discriminatório de tudo isso aí. Lá ensina bem. Oi? Lá ensina bem. Lá ensina bem, entra no detalhe, né? Mas só para posicionar vocês de forma geral. Então aqui a gente tem um relatório geral, tá, de NPS, onde você tem todas as notas que foram atribuídas para todas as chamadas que foram encaminhadas por NPS, tá? Então a gente pode ter até 5 perguntas. O NA é que não se aplica, né? Então, ou seja, não tem aquela pergunta lá, não existe aquela pergunta 3, pergunta 4, pergunta 5. E a gente tem a numeração ali que diz qual que é o bacana. Pô, se você pega um cara que deu uma nota ruim, pô, você tem o número dele registrado, liga para ele de volta. Entendeu? Você vai ter o número do agente também que fez o atendimento. Escuta a ligação, né? Escuta a ligação, Trabalho pergunta de para a gente o que qualidade. aconteceu. Entendeu? Então, em cima disso aí, você consegue mensurar sua qualidade de atendimento também, tá? Fora isso aí, o que a gente tem também? A gente fez a divisão disso aí por agente, para ficar mais fácil a identificação. Então, por exemplo, dentro dos agentes existentes, a gente fez aqui a divisão, tá, das perguntas. Então, as perguntas específicas desse cliente, elas vão numa nota de 0 a 5, tá? Onde o 1, 2 e 3, a nota 1, 2 e 3, ela foi colocada como cliente insatisfeito, e as notas 4 e 5 como cliente satisfeito, tá? Esses índices, se precisar, a gente pode fazer as alterações deles, tá? Mas ele foi colocado desse jeito. Então aqui a gente tem, por exemplo, separado por todos os agentes, a gente tem todas as respostas concatenadas aqui para você conseguir tirar os percentuais, tá? Então todos os clientes estão listados aqui, você consegue puxar um relatório de tudo. Vai lá para o último lá, Bicudo, para a gente... vamos só entrar um pouquinho mais no detalhe aqui, que é bacana entender. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, uma nota 1 seria péssimo, 2 é ruim, 3 é regular, 4 é bom, 5 é ótimo, tá? Esse agente, por exemplo, ó, ele não teve nenhuma nota baixa, tá? Todas as notas foram boas ou ótimas, então ali você tem um percentual. Quantos clientes estão insatisfeitos em cima da primeira pergunta? Nenhum deles está insatisfeito, todos eles estão satisfeitos. Em cima da segunda pergunta, você já muda um pouquinho, você tem 87% satisfeito e 12% satisfeito. Então isso é bacana, que é o seguinte, pô, esse operador está fazendo um bom atendimento? A princípio sim, tá bacana. Baseado em cima das perguntas que você tem. Então a pergunta 1, se foi em cima do sistema, em cima da sua marca, em cima da sua operação, pô, tá bacana, 100% de aproveitamento. O atendente,
a princípio aqui, pelos números, está com índice de 87% de aprovação, né? Então é um índice super bacana. Então com isso aí você consegue mensurar a qualidade do atendimento do seu agente, tá? O que eu dou de dica aqui, né? Só não cai na cilada de, por exemplo, você analisa bem o que você vai acompanhar para você não correr risco de penalizar o agente por causa de sistema. E o agente ele é responsável somente pela parte do atendimento. Então, se tem alguma pergunta assim, o que você acha do sistema e o cara classificar como péssimo, então saiba filtrar isso na hora do feedback. Por que eu falo isso? Porque eu trabalhei numa empresa e tive uma experiência bem ruim aí, que a gente classificava com duas avaliações, né, Ricardo? Uhum. E, cara, quando o cara colocava lá que o sistema era ruim, a nota do agente diminuía muito, né? Porque você não conseguia tirar uma nota máxima. Mesmo que o atendimento fosse fantástico. Daí o cara até mandava mensagem, ó, seu atendimento é excelente, mas o sistema deixou muito a desejar. E o cara era penalizado, né? Então, assim, e a gente tentando mudar isso com a gestão, né? Fazendo um trabalho diferente. Então, só toma cuidado do Net Promoter Score para você, em vez de usar a ferramenta para ajudar, você usar a ferramenta de uma forma errada e trazer problema de gestão aí para vocês. Exatamente. E de novo no spoiler disso aí, tomar muito cuidado com as perguntas que são feitas para o cliente e saber analisar essas perguntas. Por exemplo, uma pergunta direcionada para um agente específico, que seria o seguinte: o agente foi cordial, foi educado, procurou atender todas as suas dúvidas, deu todas as respostas e tudo mais, deu uma nota de 0 a 5. Beleza? Isso aí, legal, você vai estar dando uma nota lá. Aí você tem a seguinte pergunta que eu já vi já em muitos lugares: o atendente atendeu sua solicitação? Deu uma nota de 0 a 5. Entendeu? Então o que acontece? Pô, se o sistema travou ele dele não poder atender sua solicitação, se ele teve se ele não conseguiu uma autorização para atender sua solicitação, se ele, enfim, aconteceu qualquer coisa que ele não pôde atender sua solicitação, tá? Porque ele foi travado por isso aí. Ele vai receber uma nota 0, baseado na pergunta que você fez. Só que veja, essa pergunta não pode ser punitiva com a gente, por quê? Porque ele não tinha como resolver a solicitação. Vamos supor, um exemplo prático disso aí. Você tem um data center e o e-mail, você tem um e-mail lá do Gmail, seu Gmail caiu. Aí você liga lá no suporte do Google. Aí no final, você tem uma pergunta lá falando assim, o atendente atendeu sua solicitação? Ele não atendeu, por quê? Porque foi um problema interno deles lá, que o atendente não conseguiu recuperar o servidor. Ele não vai conseguir te atender. E aí você vai dar uma nota 0 para esse atendente, sendo que não foi culpa dele a questão do servidor. Foi uma culpa da empresa, não é do atendente. Então tem que tomar muito cuidado com as perguntas, porque a pergunta nesse caso seria: o atendente te atendeu da melhor forma possível, mas não necessariamente ele consegue atender. O que você faz? Você vai lá e pune o seu agente por ele não ter corrigido o erro do seu servidor? Entendeu? Então, as perguntas, tem que tomar muito cuidado com as perguntas. Se você quiser usar o NPS para poder, assim, veja, outra coisa importante também, não é usar o NPS como forma punitiva. O NPS é importante para você poder adequar a sua operação. Identificar os clientes, né, que são promotores, detratores e neutros. Exatamente. Então, é super importante você saber exatamente as perguntas que você tem para você não bater errado na sua operação, tá? Exato. Isso é super importante, beleza? Aí, pessoal, para finalizar, né, mais uma vez a gente pede desculpa pelo vídeo longo, mas para finalizar, aqui é o finalzinho, né, Ricardo? Onde ele traz aqui o percentual por fila e por pergunta, né? Então você consegue ter uma base aqui de como que tá as respostas de uma forma resumida, né? Exatamente. Então, em cima dessa fila aí de atendimento, você consegue mensurar, se está sendo, se o atendimento está bom, se o atendimento está ruim, se a maior parte dos clientes está satisfeito, está insatisfeito. Nesse caso específico, por exemplo, você tem 80% dos clientes satisfeitos e 19% insatisfeitos, tá? Baseado na régua que, com uma nota de 1 a 5, né? Então, a régua aí, no caso, seria um 6, aí mais ou menos. Então, menos de 6 não passou de ano.
Então, baseado nessa métrica, aí você consegue ver como é que está o seu índice de satisfação ou não. Aqui, ó, uma equipezinha de CX aqui, ó, fazendo a abordagem desses caras aqui, eu tenho certeza que esse número aqui mudaria de forma rápida. Fica muito mais fácil. Exatamente. Isso é uma coisa, por exemplo, que você pode trazer aqui para perto, fazendo, eu não vou dizer competição, tá? Mas premiando, bonificando, por exemplo, conseguindo altos níveis de atendimento. E de novo lá naquele vídeo lá que o Bicudo falou que existe lá. Então, por exemplo, qual que é um NPS dos sonhos? Eu diria que está em torno de 90%, 90 e poucos por cento, mas a tendência em índice não é tão fácil quanto parece. Então, por exemplo, é aquela questão, pô, minha equipe tá batendo 90 e poucos por cento de aproveitamento. Bonificar a equipe, tá entendendo? Bonificar não é dinheiro, entendeu? Bonificar é você dar um, sei lá, folga, você dar um almoço, enfim, fazendo alguma coisa do gênero, entendeu? Então, com isso aí, você consegue fazer uma gestão bacana das equipes, entendeu? E procurando trazer a equipe para perto, entendeu? E ajudando nisso aí, melhorando os índices de aceitação. Outra coisa também no NPS que é importante saber é que é o seguinte, você também tem uns índices também que nem toda pessoa responde NPS. Eu não lembro quais são os índices agora, mas dentro desse mundo é sempre importante sua operação estar informando, olha, responde a pesquisa que é importante para a gente, porque é utilizado esses dados aí. Né? E falei pra caramba. Né? Ricardinho se soltou hoje, hein? Oi? Se soltou hoje. Hoje eu me soltei um pouquinho, mas assim, pessoal, o vídeo ficou longo mesmo. Acho que já deu mais de 30 minutos, deve ter dado perto de 30 minutos? Deu mais de 1 hora, Ricardo. Sério, nossa, perdi até a noção do tempo. Ricardo tá sem noção do tempo. Exatamente. Mas assim, a ideia desse vídeo foi fazer um apanhado geral de cada um dos relatórios. Se caso alguém tiver alguma dúvida de um relatório específico, a gente procurou ser o mais sucinto possível, mas dando um enfoque em que cada relatório serviria dentro de uma operação. Mas se tiver alguma dúvida, pontua, cara, o relatório XYZ, como que eu posso utilizar ele? Qual que é a melhor forma de utilização no NPS? Qual que é... E em cima disso aí a gente vai bolando novos vídeos. Sim. Era um pedido dos clientes, pessoal. Então eles pediram para fazer um vídeo detalhando todos os relatórios, então a gente tentou trazer de uma forma bacana. Tá legal? Isso aí. Pessoal, agradeço de coração aí, obrigado. Fiquem com Deus. Ricardinho, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Opa, tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau. Tenha um bom dia, boa semana para vocês. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.